Começando mais um Despertar em Família. Toda semana um convidado especial e um programa incrível para você. Sempre com um convidado especial, trazendo muita informação para você e sua família. E no programa de hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com a doutora Patrícia Veríssimo, ela que é cirurgiã dentista especializada em ortodontia. Vem pra cá, doutora Patrícia. Tudo bem? Tudo bem? Que Prazer estar aqui hoje. o prazer é todo nosso. Ceia tá aqui com a gente. Que alegria te receber no nosso programa Despertar em Família. Recíproco. Fala sobre você um pouco, doutora Patrícia, sobre o seu trabalho, a sua carreira, que eu já acompanho aí há algum tempo e vejo que é brilhante. Conta um pouquinho pro pessoal que tá em casa. Então, eu desde muito nova, eu sempre tive assim, um desejo de fazer a odontologia. E eu sou formada como cirurgia dentista desde 2011. E a minha carreira começou assim, eu sempre muito dedicada nos estudos, consegui uma bolsa nesse período, uma bolsa mérito, já por um desempenho acadêmico durante a graduação. Consegui também fazer iniciação científica durante a graduação, que assim me aproximou muito desse lado da ciência na odontologia, acompanhar um pouco da inovação dentro do processo, né, da odontologia. E quando eu concluí em 2011, né, eu tive a honra de ganhar o título de melhor aluna da turma que eu me formei. Eu tenho um certificado até hoje, concedido pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que ele está lá exposto no meu consultório, e eu tenho muito orgulho dele, né, pelo esforço, né, todo o processo que a gente passa. Através disso, eu comecei a fazer outros cursos, ampliando, né, nosso conhecimento clínico na parte de prótese, na parte de dentística, mas aí os olhos brilharam na especialidade de ortodontia. E aí eu senti a necessidade de buscar, assim, uma especialidade mesmo. Então me dediquei ali por 3 anos até conseguir o título da especialidade de ortodontia. E também, né, pela graça, misericórdia de Deus, também fui reconhecida como a melhor aluna do curso de ortodontia. Então, assim, foi uma surpresa, né? E através disso, eu tive acesso a uma experiência internacional, agora recente, no ano passado, na Universidade de Nova York, que também ampliou o conhecimento nessa fase, né? Tive acesso a aulas, a técnicas assim, de alto nível dentro da ortodontia. Eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado nessa fase aí. E agora buscando mais conhecimento e muito feliz, porque a ortodontia me trouxe aqui hoje, né? Hoje o nosso tema está envolvido com ela, minha paixão na odontologia. E como essa profissão ajuda tantas pessoas, tantas crianças. E é um dom mesmo que você tem, doutora Patrícia. A odontologia, ela promove saúde, né? Ela cuida, e eu acho assim que cuidar de sorriso, devolver autoestima, você melhora muito a vida das pessoas, né? Quando a gente fala de ortodontia, movimentação dos dentes, desenvolvimento dos ossos maxilares, a gente consegue ampliar essa questão assim, não só da autoestima, da saúde, mas melhorar a função, envolvendo melhora da respiração, da deglutição, né? Direcionando o crescimento da criança, né? Quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, que é muito, muito importante. Sim, eu já até ouvi uma frase que fala assim: a saúde começa pela boca. É assim mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acho assim que
através da boca a gente consegue diagnosticar, abrir caminhos, né, para prevenir muita coisa. Ser dentista é algo assim que complementa a saúde das pessoas. Se todos tivessem acesso a uma odontologia de qualidade, com certeza melhoraria muito a saúde. Gente, fantástico. Doutora Patrícia, vamos soltar um VT então do consultório da doutora Patrícia, que tá todo mundo aí ansioso, curioso para conhecer. É com você, solta o VT. Que lindo, gente, que consultório fantástico, maravilhoso. E para você que está gostando, que quer conhecer melhor a doutora Patrícia, doutora, quais são suas redes sociais para quem está em casa? A gente tem o Instagram do consultório, @consultóriootente. É só seguir lá e aí vocês vão ter acesso ao nosso contato. Vão ser muito bem recebidos, muito bem atendidos. É um prazer. Olha, é isso aí. Já tá aqui na telinha. Segue agora aí pelo seu celular. E não sai daí, porque nós vamos chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já com um assunto muito importante para você e para sua família. Voltamos aqui com o programa Despertar em Família. Hoje recebendo a doutora Patrícia Veríssimo, ela que é cirurgiã dentista especializada em ortodontia. Estávamos aqui conversando durante o comercial e a nossa pauta de hoje, que é muito importante. Vocês sabiam que no mês de julho existe uma campanha aí de conscientização e a doutora Patrícia vai falar tudo pra gente. Doutora Patrícia, qual é essa campanha que está chegando aí no mês de julho? Conta pra gente. O Julho Laranja é uma campanha que visa garantir o atendimento ortodôntico no período da infância. E agora a gente tem o apoio, né, de uma lei federal garantindo que essa campanha seja nacional. Então, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, vem aí no calendário também o Julho Laranja. E bom é que a população tenha acesso, né, a essa consulta e entenda como é importante uma avaliação ortodôntica na fase ali daquela criança com 6, 12 anos. Então, levar esse tipo de informação aos pais, né, aos responsáveis, é de extrema importância, porque muito se fala sobre o tratamento ortodôntico, esperar trocar todos os dentes para poder colocar um aparelho. E hoje a gente sabe que não, que muita dos defeitos ali na mordida, né, muita alteração de crescimento, quando tratada precocemente, a gente minimiza a criança, né, de um tratamento mais complexo no futuro. Então, se você leva a criança na consulta com o ortodontista, esse ortodontista consegue diagnosticar alguma alteração de mordida, que a gente tem várias alterações, às vezes até associadas a alguns hábitos, porque a gente sabe que criança chupa chupeta, dedo, então isso também promove algumas alterações. E aí você prevenindo isso é o melhor caminho, né? Já começar com um tratamento logo no início, desmistificar um pouco o que precisa
trocar todos os dentes para poder fazer um tratamento. Não que isso seja errado, porque às vezes a conduta é aguardar um pouquinho mesmo, e isso também é um tratamento. Mas muita coisa a gente consegue melhorar. Então, uma criança às vezes que tem com um perfil mais queixudinho, ou você percebe já que não tem queixinho, ou uma criança que quando morde tem aquele espaço entre um dente e outro, a gente já entende que a mordida tá aberta, às vezes por algum hábito, às vezes por algum defeito no crescimento. Então, a ortodontia ela é maravilhosa porque a gente consegue trabalhar através dos recursos que a gente tem em direcionar aquele crescimento. Aquela criança ela está crescendo errado e a gente consegue, através de um aparelho, de um dispositivo ali, direcionar o crescimento, e lá na frente a criança, né, às vezes não precisa passar por um tratamento que seria mais invasivo, né? Um tratamento assim mais complexo. Então a gente consegue tirar as pessoas de tratamentos complexos na fase adulta ou na fase adolescente, porque se a gente perde também essa janela, né, de crescimento, que a gente consegue já diagnosticar que está crescendo errado, tem alguma alteração de mordida, a gente perde um tempo e depois lá na frente não tem muito o que fazer. É como se a gente fosse pagar um boleto com juros, entendeu? Aí você perdeu ali a data e depois você vai ter que pagar os juros do seu boleto. E depois que passa essa infância, vem aí a adolescência, a juventude, aí a criança que já não é mais criança, usando o aparelho, fica também aquela questão de autoestima, né? Eu não quero usar aparelho porque eu não gosto, porque eu não fico bem. Então, se começa antes, é bem mais fácil, né? É mais fácil, assim. Quando a gente fala de criança, hoje a oferta, né, de atrativos para eles é muito grande também. Então, quando eles chegam no consultório, são novinhos, eles ficam até animados, sabe? Escolher a cor, vai colocar glitter, é um personagem. E aí depois, quando vai crescendo, fica mais difícil. Já tem aquela coisa da estética, a gente sabe que muita coisa que não é resolvida, e às vezes a família enxerga lá na frente, na fase de adolescência, começa já a afetar a autoestima do adolescente, né, da criança. E aí chega na hora da consulta, às vezes você fala, nossa, se tivesse vindo pequenininho aqui, né, então em torno de 6 anos já é muito importante fazer a primeira consulta com o ortodontista para avaliar, para diagnosticar, para a gente conseguir ver a questão de crescimento ósseo, ver se tem uma alteração na oclusão, que é a mordidinha dessa criança, e aí a gente já consegue sim ir resolvendo esses problemas. Sim, fora que além da consulta, vocês pais vão receber toda a orientação da doutora Patrícia pelo uso da chupeta, que muitas vezes ali os pais falam, mas quando você vê a dentição, né? Eu atendo crianças também e vejo que às vezes fica um buraco aqui na frente. Qual o nome que se dá para isso, doutor? É a famosa mordida aberta. Esse espaço, né? Esse buraco. E aí, quando é criança, às vezes o pai fala, nossa, né? Será que volta? Será que não volta? Então existe assim um período certo, a gente consegue orientar os pais quanto a técnicas, porque tem um efeito externo também, né? De dedo, de chupeta, que podem alterar, além da questão genética e hereditária, porque às vezes a criança também não tem nenhum hábito, né? Mas ela está crescendo de forma errada, né? Então a gente já consegue melhorar esse crescimento também com o uso, né? Com a indicação de um aparelho para poder corrigir aquela deformidade, né?
E não deixar crescer errado, porque aí depois que cresceu fica tudo mais difícil, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Um alerta também para os pais que se essa mordida tá errada, se tem esse buraco, né? Essa má formação aí dos dentinhos por conta do uso da chupeta ou outra coisa, afeta também na aprendizagem, no som das letras, na pronúncia. Olha, gente, a gente vai ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais Júlio Laranja, com mais doutora Patrícia para você e sua família. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos aqui com a doutora Patrícia Veríssimo, ela que é cirurgiã dentista, especializada em ortodontia, e está falando conosco da importância do Júlio Laranja, que é uma campanha de conscientização, falando sobre a primeira consulta da sua criança, o quanto isso é importante logo nessa primeira infância. Doutora, tem chegado algumas perguntas aqui para nós e gostaríamos de saber qual é a idade ideal que a doutora recomenda para esse primeiro atendimento? Quando que ele deve acontecer? O primeiro atendimento, a indicação é que seja em torno dos 6 anos de idade. Então, geralmente nessa época a criança tem um marco, um dente permanente que às vezes ele é até esquecido ali porque ele não troca com nenhum outro dentinho de leite. Então ele nasce na boca da criança e às vezes passa despercebido. Então, a partir dos 6 anos de idade, com esse marco aí é importante, a primeira avaliação ortodôntica, e através disso a gente já consegue diagnosticar, pedir exames e conseguir esclarecer muita coisa sobre o crescimento da criança. Através de exames que a gente pede, a gente já sabe ali a direção de crescimento. Então, a gente já consegue prever se aquela criança está crescendo mais queixudinha, se falta um pouquinho aqui da maxila. E através, né, desses problemas de crescimento, quando a gente consegue resolver, a gente melhora a questão da deglutição, a criança engole do lucro, porque você prepara aquela arcada ali, né, melhora o posicionamento da língua, porque junto com alguma alteração, pode haver alteração ter uma interposição lingual, então a língua fica posicionada mais baixo do que deveria, porque todo o sistema ali tem um lugar que deveria estar. Então os dentes, eles têm o lugarzinho deles. A ortodontia não é só dente desalinhado, tem todo um sistema aqui funcionando, né? Tem que haver um encaixe perfeito. A gente fala que é como se fosse a caixa e a tampinha da caixa, né? Então tem que haver aquela engrenagem, aquele contato ali dos dentes, todos têm um lugarzinho certo e a gente já consegue avaliar como está sendo esse crescimento aí da criança. Além de tudo, melhora a respiração. E às vezes a criança vem trazendo alguns sinais que não, às vezes o pai ali não tem obrigação, né, de saber, o pai ou a mãe, não relaciona que pode ser pela questão da boca. Então a criança que às vezes ronca, né, que não respira direito, que apresenta aquelas olheiras, lábios ressecados, muitas vezes está relacionado ali com algum problema na arcada dentária e que a gente consegue ajudar, né, e melhorar essa questão, dando qualidade de vida para a criança. Olha, então você que está nos assistindo, já começa a observar aí nos seus filhos se tem algo, né, dessas características aí, esses sintomas que a doutora está nos falando aqui neste programa. Doutora, outra pergunta. Para as crianças atípicas, crianças com transtornos, tem algum atendimento mais humanizado, mais lúdico? Como que funciona nesses casos? A gente tem uma abordagem mais especial, né? A gente
acolhe ali aquele pai, aquela mãe, né? Porque tem um cenário diferente. E a gente trabalha com condicionamento ali no consultório, conversa bastante, explica como vai ser o tratamento, né? Até que a criança aceite aquilo ali, que às vezes tem uma certa rejeição, acompanhada de um medo, e a gente precisa quebrar essa barreira, né? Então, através das consultas, cada dia ali um pouquinho, colocando a importância, o entendimento ali da família, que é o nosso aliado. Porque muitas vezes tratar as crianças, né, com a ortodontia, a gente precisa da colaboração da família. Então a gente não faz o tratamento sozinho, não é só entregar um aparelho ou colar, né, ali aquele aparelho na boca. Se não houver a colaboração, seguir as instruções, a gente não consegue os resultados. E a gente vê que numa consulta assim, bem tranquila, tudo explicado, bem diagnosticado, bem indicado o tratamento, os resultados vêm e todo mundo comemora, porque assim, o bem-estar, a saúde que a gente promove, cuidando ali da boca, a autoestima, a melhora. Ai, mas ele mordia assim, agora, ai, doutora, né, tô adorando, melhorou, tá dormindo melhor, não ronca mais, a fala melhorou. Às vezes a gente recebe mensagens, sabe? Nossa, como ele melhorou. E a gente sabe que muitas vezes a abordagem é multidisciplinar, né? A gente não faz sozinha, a gente precisa de outras especialidades envolvidas, dependendo do caso, da condição da criança. Doutora, deixa mais uma vez pra gente as suas redes sociais. Então, Instagram, Consultório Dente, acessa lá, vai ter o contato do consultório, vai ser um prazer receber vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, o prazer é todo nosso. Sou muito grata a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado nesse percurso, nessa trajetória, e com certeza a gente busca cada vez mais estudar, se especializar para atender os nossos pacientes da melhor maneira possível e entregar um resultado de qualidade, promover saúde e autoestima. Ai, doutora, eu quero te parabenizar por essa trajetória, por essa carreira brilhante, pelo seu trabalho, que eu vejo que é realizado com tanta dedicação, com tanta excelência. Conheço alguns pacientes da doutora e sei desse trabalho incrível que você realiza. Doutora, a TV RPC, o programa Despertar em Família, está de portas abertas para te receber a hora que você quiser. É só avisar que está chegando e venha participar mais vezes conosco. Obrigada por trazer tanta informação. Então fiquem aí, cientes, atentos, para o mês de julho, Julho Laranja, essa campanha de conscientização. A doutora quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para a gente fechar aqui, uma mensagem de incentivo a esse Julho Laranja, para que os pais possam levar as crianças para essa primeira consulta? Com certeza. Agora que a gente falou um pouquinho mais do Julho Laranja, cabe aí aos pais, os responsáveis, os avós, quem cuida, vamos levar, né, os nossos tesouros, os nossos pequeninos a uma avaliação ortodôntica, porque prevenir é sempre o melhor remédio, né? A trabalhar com a prevenção é a melhor coisa. É isso aí. Muito obrigada para você que nos acompanha. Até o próximo Despertar em Família. Deus abençoe vocês. Amém. Até. Deus abençoe. Tchau, tchau.